E aí, concurseiro, simbora para mais um vídeo aqui no canal. Agora vamos fazer a resolução de questões de administração pública para o seu concurso do DENIT, para o pessoal que vai fazer analista administrativo. Então eu trouxe algumas questões aqui nesse material da banca FGV, que é a banca organizadora do seu concurso, tá bom? Então para você que vai fazer analista administrativo, né? Esse material vai ajudar para a sua reta final, tá beleza? E última coisa, não se esquece aí de deixar seu like no vídeo, se inscrever, comenta aí a cidade de que você está vendo esse vídeo, tá certo? Então vamos lá. Como é que funciona o vídeo, né? Então vamos explicar aqui, a gente vai ler aqui, responder e fazer algumas anotações, alguns comentários sobre o conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Questão de 2023 da banca FGV, então todas as questões são da FGV, vamos lá. O conjunto de ideias sobre modelos de administração pública, que traz à luz o conceito de paradigma do cliente, no qual os cidadãos devem ter suas necessidades satisfeitas pelos serviços ofertados pela administração pública, é conhecido como. Então, nessa aqui a gente vai marcar a letra A, nova gestão pública. Quando a gente fala aqui na nova gestão pública, o que a gente tem? Que é uma reforma que aconteceu ali por volta dos anos 90, tá bom? E há uma certa detalhes entre o gerencialismo e a nova gestão pública, mas a questão não foi nesse sentido, né? E ele coloca outras opções que não tem nenhuma relação, né? Como patrimonialismo de desempenho, absolutismo, que é lá da época do patrimonialismo, parlamentarismo, né? Que é aquela questão de governo, né? E corporativismo, que também não está associado com essa questão do paradigma do cliente. Então, quando a gente tem essa parte de administração pública gerencial, que é o terceiro modelo, né? Então, o primeiro modelo a gente tem administração burocrática, depois primeiro modelo a gente tem a administração patrimonialista, depois a burocrática e por fim a gerencial, né? Quando a gente vê essa administração gerencial, ele é centrado no resultado, tá bom? Então vamos escrever aqui, ó. Centrado no resultado, tá bom? O que tem mais? A questão da autonomia. Pensa no cliente, né? Está associado com o cliente, tá bom? Então, um resuminho aí para a parte de administração gerencial. Então, a administração geral, né, que aconteceu ali por volta dos anos 90, está centrado nos resultados, tem a questão da autonomia, pensa nos clientes, né, tem indicadores, tá bom? Então, essa questão aqui é a letra A, nova gestão pública, tá bom? Vamos para a próxima aqui, uma questão bem grande, né, modelo FGV. Vamos lá. A evolução dos modelos de administração pública reflete as mudanças no ambiente social e econômico e a tentativa de superação dos limites de modelos precedentes. Essa evolução pode ser caracterizada pelo surgimento de um modelo racional legal, também conhecido como modelo burocrático. Em oposição ao chamado patrimonialismo e sua evolução em direção a modelos pós-burocráticos, no caso brasileiro, a principal iniciativa de introdução do modelo pós-burocrático remonta à chamada reforma gerencial, uma aplicação dos princípios da nova administração pública que foi apresentada de forma estruturada no Plano Diretor de Reforma do Estado, proposto por Bresser Pereira em 1995. Mesmo associado a períodos históricos específicos e a princípios administrativos distintos, traços desses modelos coexistem e essa situação configura boa parte das peculiaridades e dos desafios ainda colocados ao gestor público brasileiro. Considerando a administração pública brasileira, relaciona o modelo burocrático, racional legal, e o modelo gerencial, o pós-burocrático, as características listadas a seguir. Então, o que ele quer? Ele vai dar aqui algumas características,
certo? Essas 4 aqui, 5 características, e quer que você associe se é modelo burocrático ou modelo gerencial, tá bom? Então, o que a gente tem aqui? O que aconteceu? A gente tem uma administração pública que passou por modelos. Então, a gente tem um modelo patrimonialista, a gente tem um modelo burocrático e tem um modelo gerencial. Vamos escrever aqui rapidinho. Vamos lá. Patrimonialista, burocrático e gerencial. Quando a gente fala no patrimonialista, né, que foi o primeiro modelo, a gente tem uma característica dele que é a confusão entre o bem público e o bem pessoal, né? Não havia essa distinção. Então, quem comandava, né, ele não tinha esse cuidado, né? Quando a gente vai para a administração pública burocrática, né, que é um modelo aí que vai combater a corrupção. Então, uma característica muito forte do patrimonialismo é a corrupção. Aí no burocrático ele vai fazer o quê? Vai combater essa corrupção e o nepotismo da época patrimonialista. Já o burocrático, né, continuando no burocrático, ele tem algumas características que a gente consegue associar, ou princípios que associa a esse modelo, né, como por exemplo, a profissionalização, a impessoalidade, a hierarquia, né, a formalidade. Formalidade seria uma característica desse modelo, né, que vai ter a partir de normas escritas e detalhadas, né? Então, se a gente tem isso aí detalhado, né, então acaba se tornando, como se diz, rígido, tá bom? E por último, a gente tem o modelo gerencial, que ele vai tentar resolver as coisas que acontecem no burocrático, né, por uma gestão mais flexível, né? Então a gente tem lá aquelas informações que eu coloquei antes, né? Resultados, né? Vai ter iniciativa, vai ter pensar no cliente, a questão da autonomia, tá bom? Então vamos lá. Foco, então aqui é um modelo burocrático, né? Um modelo burocrático, vamos lá. Foco em uma gestão flexível com ênfase nos resultados. Não. Aqui, ó, falou em resultados, a gente vai associar o que? Um modelo gerencial. Foco em serviços públicos mais qualificados e com menor custo para o cidadão, visto como um cliente. Então a gente também aqui tem uma característica do modelo gerencial. Divisão do trabalho, especialização e profissionalização dos serviços públicos. Aí aqui agora a gente tem uma do burocrático, né? Então eu falei lá da impessoalidade, da hierarquia, do formalismo. A gente tem aqui também, ó, outras características: especialização, profissionalização e divisão do trabalho. Outras características que você precisa anotar aí para a sua reta final, tá bom? Vamos lá. Foco no papel regulador do Estado, com descentralização da gestão de atividades consideradas não exclusivas do Estado e adoção de práticas oriundas da iniciativa privada. Atenção a esse termo aqui, ó, gestão, né? A adoção de práticas de gestão oriundas da iniciativa privada. Isso aqui remete muito à questão do gerencialismo. Então a gente tem aqui o 2, tá bom? Rotinas e procedimentos baseados em normas e impessoalidades nas relações profissionais. Aqui a gente tem o que? Burocrático, tá bom? Então nosso gabarito aqui é 2, 2, 1, 2, 1. 2, 2, 1, 2, 1. Então nosso gabarito é a letra E, tá certo? Então, na sua prova é importante você saber, né, as características que associam-se aos modelos, né? Então, patrimonialismo, o que tem associado ao patrimonialismo? Questão da corrupção, do nepotismo. Burocrático, a gente tem alguns princípios, né, como a divisão do trabalho, especialização, profissionalização. O gerencialismo, né, que tem uma ênfase nos resultados. Então, essa questão é bom para para anotações, tá bom?
Vamos seguir agora com a questão de 2022 agora, tá bom? Vamos lá. A inovação tecnológica pode ser importante aliada da gestão pública. As tecnologias da informação e da comunicação, por exemplo, permitem avanços como o chamado governo eletrônico, e sua evolução tem trazido o chamado governo digital. A recente digitalização de muitos serviços públicos incide decisivamente na qualidade e efetividade das políticas públicas. Com relação aos possíveis impactos da transformação digital de serviços públicos, analise as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeira e F para falsa. Vamos lá, né? Ele quer V ou F? Vamos lá. Então ele está falando aqui da transformação digital dos serviços públicos que é assinado. Vamos lá. A redução do contato com o usuário, permitindo maior foco nos processos administrativos. Não, né? Isso daqui não seria um ponto positivo, né? Ele está pedindo aqui, ó, os impactos positivos. Então, é justamente o contrário, né? A partir desse governo eletrônico, né, esse governo digital, a gente teria uma facilidade de acesso aos serviços públicos, né? E não uma redução, como diz a questão. Monitoramento, vamos escrever aqui, ó, F. Monitoramento pela sociedade da execução orçamentária e financeira em tempo real. Isso sim aqui é um impacto positivo, né? Porque a gente vai poder acompanhar em tempo real, né, essas informações orçamentárias. A próxima, a simplificação administrativa, sim, está simplificando, né? Está modernizando. E a integração, uma palavra importante aqui, falar em governo digital, né? A integração de serviços públicos, então é verdadeiro também. A ampliação da participação social por meio digital, né? Isso que está acontecendo, né? Cada dia mais a gente está fazendo tudo pelo celular, né? Pelo computador também, né? Incrementando os mecanismos de disponibilização de informações e controle social, tá certo? Então aqui tá ok. A única que está errada é a primeira, né? Que não é uma redução do contato, né? Então é uma interação maior, né? Então FVV, só a primeira tá falso, então o nosso gabarito aqui é a letra A. E outra coisa que eu quero chamar a atenção é a questão do governo eletrônico, né? O que acontece no governo eletrônico? Ele vai aplicar aqui, como diz aqui a questão, aplicar as tecnologias da informação e da comunicação, né? Que vai ser aplicada aí no setor público para melhorar os processos, e é isso que a gente vê hoje em dia, né? Então, cada dia o governo está tentando melhorar como é que é essa relação governo com os usuários, né? Que é a população, tá certo? Então, vamos agora para a próxima questão. No Brasil, a partir de 1995, a administração gerencial visou a substituição da administração burocrática em diferentes dimensões. Dentre as evoluções trazidas pela administração gerencial a partir de 1975, destacam-se o quê? As carreiras estruturadas com exigência de concursos públicos para todas as atividades e cargos correspondentes. Não, né? Porque há cargos que não precisam de concurso público. Letra B. A criação do TCU e da estrutura de controle externo à administração pública. Não tem nada a ver. O TCU já existia, né? Estabelecimento de novas figuras institucionais para serviço não exclusivo de Estado, como organizações sociais. Isso mesmo, né? Quando eu falei na administração gerencial, eu falei que a ênfase é no resultado, né? Essa questão é importante associar. Exigência de procedimentos estruturados de licitações e tomadas formais de preços para compras governamentais. Aqui não tem nada a ver, né? Que a licitação é de 93, por exemplo. Letra E. A implantação do Departamento Administrativo do Serviço Público, DASP, com foco na gestão de pessoal e desempenho. Não, né?
que o DASP é lá da época de 1930, lá de Getúlio Vargas. Então, nosso gabarito aqui é a letra C. Estabelecer novas figuras institucionais para serviço não exclusivo de Estado, como organizações sociais. Então, eu vou falar aqui rapidinho sobre o PEDRAE, né, que é o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, né? Então, ele vai trazer características mais modernas, em busca de uma eficiência, né? Então, ele vai ter setores. Vamos escrever aqui os setores. Vou escrever aqui. Setores que o Estado atuava. A gente tem um núcleo estratégico, atividades exclusivas, serviços não exclusivos e produção de bens e serviços. Então a gente teria esses setores em que o Estado atuava, né, cada um compreendendo alguma coisa, né, como núcleo estratégico. A gente teria o que? A gente vai ter o governo, né, aquela parte que define as leis. Quando a gente vai para as atividades exclusivas, o que a gente vai ter lá? Que são atividades que somente o Estado ele vai realizar. Serviços não exclusivos, né? O Estado atua simultaneamente com outros. E a produção de bens e serviços, né? Que está relacionado com atividades econômicas, tá bom? Então, vamos seguir aqui, né? Vamos lá, né? Então, outra questão agora de 2022 é agora sobre gestão por resultados. A gestão por resultados ela foi um modelo que ganhou força na administração pública brasileira na década de 1990, impulsionada pelos ideais da época e pela conjuntura política pela qual o país passava. Avalia-se se são características da gestão por resultado os itens a seguir: o aumento na autonomia. Marca aqui. Então ele quer característica da gestão por resultado: aumento da autonomia dos gestores pautado por valores de confiança. Certo, a autonomia está muito associado com gestão por resultado. 2. Melhoria na economicidade do uso de recursos públicos, assegurada pelo uso de controles prévios de procedimentos. Então, gerencial não tem esse controle prévio. O que acontecia? O controle prévio era no burocrático. Quando a gente vai para o gerencialismo, essa parte de gestão por resultados, a gente vai ter um controle a posteriori, tá bom? E 3, estabelecimento de padrões de melhores práticas por meio de uma orientação voltada para o autorreferenciamento. Aqui não está associado com gestão por resultado. Quando a gente fala em autorreferente, né, a gente está falando do modelo burocrático, né? Que ele vai, o que acontecer? Ele tentando combater a corrupção que acontecia lá no patrimonialismo, né? Ele acabou se tornando rígido, né? Então ele fica autorreferido, tá certo? Então ele vai ficar olhando para si mesmo. Vamos escrever aqui, ó. Olhar para si. Burocrata. Tá bom? Então, a gente tem isso aí, né? A 2 está errado porque não é prévio, né? A questão é posteriori, né? Quando a gente fala nisso. E vamos seguir. Vamos lá. Próxima questão, ele diz aqui só um tá certo. Então, letra A. Próxima questão é de 2021 sobre gerencial, né? Um modelo de administração gerencial introduziu no setor público cultura e técnicas gerenciais modernas oriundas da iniciativa privada. Embora não se tenha eliminado por completo os modelos patrimonialistas e burocráticos,
o gerencial trouxe significativas mudanças no atuar da administração pública. Nesse contexto, é característica do modelo gerencial haver o quê? Então vamos lá. Cargos denominados prebendas e sinecuras. Não, isso aqui está associado com o patrimonialista. Impermeabilidade à participação social privada. Não, não tem nada a ver. Letra C. ênfase no controle dos resultados por meio de contrato de gestão. Então, esse aqui é o nosso gabarito, né? Então, controle de resultados, essa parte de contrato de gestão, né? Veio nessa parte de modelo gerencial, tá bom? Letra D. Rotinas e procedimentos padronizados com vistas ao alcance dos objetivos definidos pela organização, né? Então, essa parte aqui, ó, de rotinas e procedimentos padronizados, ó, impessoalidade, divisão de trabalho, especialização, profissionalização, está associado com o quê? Com o burocrático, né? Burocrático. Aqui também, ó, impessoalidade das relações com pessoas consideradas pelos cargos ou funções que exercem. Burocrático também. Então, nosso gabarito aqui é a letra C de casa, tá bom? Então, quando a gente vê o gerencialismo, como eu disse lá nas questões iniciais, a gente tem informações importantes, como a questão da orientação cidadão-cliente, né? A gente tem o controle de resultado, a gente tem menos hierarquia gerencial, né? Tem uma participação cidadã, a gente tem descentralização também, tá bom? E quanto a D, a gente tem que está associado com a burocracia, tá bom? Rotinas e procedimentos padronizados, impessoalidade são características lá do modelo burocrático, tá bom? Vamos seguir agora para outra questão de 2021 também da FGV. Vamos lá. As origens históricas dos conceitos associados à administração pública remontam ao período da descoberta do Brasil até a Revolução de 1930, em que o Estado pode facilmente ser descrito como uma grande instituição garantidora dos privilégios sociais e econômicos de uma elite rural, aristocrática e parasita. Olha aí. Aqui ele meteu... quis nem saber, né? Então a gente tem aqui o período histórico descrito, faz referência à administração patrimonialista, né? Então a gente foi falando, tem três modelos. A gente tem um modelo patrimonialista, tem a questão da corrupção, nepotismo. Depois a gente tem a burocrática, né, que vai combater esse nepotismo e essa corrupção através de formalização, impessoalidade. E por último a gente tem o gerencialismo, né, que é a questão de resultado, descentralização. Então a gente tem três modelos. E como a questão disso aqui, ó, que é as origens históricas dos conceitos de administração remonta ao período da descoberta do Brasil, aqui, ó, 1500 até 1930. Então a gente tem períodos de 1500 a 1930, a gente vai ter esse modelo patrimonialista, administração pública patrimonialista. De 1930 até 1995, mais ou menos, a gente teria o burocrático. De 95 até os dias de hoje, a gente tem o gerencialismo. Esse 95 aí é discutível, né? Todos os períodos eles são discutíveis porque não é uma data, é uma transição. Porque em 1967, alguns autores dizem que um marco inicial do gerencialismo está ali no decreto 200, né, de 1967. Mas a gente fica com 1995, a partir lá do presidente Fernando Henrique Cardoso, a questão do PEDRAI, né, o que é o plano diretor. Então é por esse caminho que a gente vai seguir, tá bom? Então, quando a gente fala nesse modelo patrimonialista, né, além do nepotismo e da corrupção, a gente vai ver aqui, ó, na descoberta do Brasil, o que a gente tem lá? É originário das monarquias, né? Os poderes, né, do governante é ilimitado. O governo ele tem irresponsabilidade, não, então ele pode fazer o que ele quiser, tá bom? Então, era isso nessa questão. Vamos lá, vamos seguir. E antes de seguir aqui, não se esqueça aí de deixar o seu like no vídeo, se inscrever, comenta aí a cidade que você está vendo esse vídeo, né? A prova já está se aproximando, tá bom? Então vamos lá.
Questão 2022, a nova gestão governança pública é um modelo de gestão marcada pela participação e emerge como uma opção aos tradicionais modelos de mercado e de justiça social na prestação de serviço público. Essa nova forma de gestão busca promover a expansão de redes de serviço, cujos beneficiários participem da formulação das políticas públicas a eles direcionadas. Sobre a nova governança pública e a participação de redes locais na formulação de serviços, é correto afirmar que é significativamente menos eficiente do que modelos anteriores, é igualmente eficiente a modelos anteriormente, apesar da morosidade. A participação social, então a gente tem aqui no gerencialismo, né, não é a questão aqui, mas quando a gente fala em gerencialismo, né, a participação social é muito importante, né? E uma característica é que a participação social, aqui ó, que é o nosso gabarito, ele vai ter uma maior adesão e efetividade na implementação do serviço, né? Então, se a gente tem a população ali contribuindo com a administração pública, né? Então, tem uma facilidade na implementação desse serviço, né? Vai reduzir custos para a comunidade e para o Estado, né? Então, nosso gabarito aqui é a letra C de casa, tá bom? Vamos seguir aqui. Adelina dos Santos, recém-pós-graduada em administração, foi alocada como presidente de uma agência de turismo no estado do Ceará. Ao assumir, ela determinou a implantação do modelo burocrático na estrutura da organização. Burocrático. Assinale a opção que apresenta uma característica que a organização passou a ter. Então, o que a gente falou em burocrático? A gente falou de não trabalho, especialização. A gente falou de que? De profissionalização, impessoalidade. Então, vamos lá. Vamos aqui, vamos ver o que está certo ou está errado. Então, ele quer saber o que é que passou a ter a organização. Aumento da pessoalidade. Pessoalidade não, no burocrático é impessoalidade. Letra B, estabelecimento de rotinas padronizadas e bem definidas. Aqui é o nosso gabarito, né? Rotinas padronizadas e bem definidas. São características do burocrático. Vamos lá, próxima. Dualidade de comando entre os chefes e comandos. Não tem nada a ver. Foco em contratações de profissionais generalistas e com a visão macro. Não, né? Quando a gente tem um burocrata, né, ele é especialista, ele é profissional naquele assunto. Então não é a questão de generalista. Letra E, fortalecimento dos aspectos de informalidade nos canais de comunicação utilizado. Não, né? Informalidade não, é formalidade. Formalidade é burocrático. Impessoalidade é burocrático. Bom? E agora vamos para a nossa penúltima questão. Vamos lá. Questão 2021 do INBEL, né? Um modelo de gestão governamental experimentado no século XX que se baseava na ideia de que os serviços deveriam ser prestados com foco na qualidade e nas necessidades do cliente. Outra característica muito importante do gerencialismo, né? Dessa nova gestão pública, é o foco na qualidade e a necessidade dos clientes. Quando a gente vê isso aí, a gente tem o que? Vamos lá, vamos ver aqui. PSO, Taylorismo, consumerismo, clientelismo e patrimonialismo. De cara a gente vai eliminar o que? Patrimonialismo, que não tem associado com qualidade, né? Clientelismo, também não. Clientelismo é aquele negócio associado com troca de favores, tá certo? Taylorismo, aquela questão de Taylor, né? Que a gente via lá no iniciozinho assim. Taylorismo. Então a gente fica entre PSO e consumerismo. Então a gente tem o que? A gente tem três, vamos dizer, tipos no gerencialismo, nessa nova gestão pública, que seria o gerencialismo puro. Depois a gente teria o consumerismo e por último o PSO. Quando a gente fala no PSO, a gente tem uma informação de equidade, a contabilidade, e aqui a gente tem que é o cidadão, tá certo? Quando a gente vai para o segundo, que é o consumerismo, a gente vê essa característica de
qualidade, né? Necessidade dos clientes. O usuário, ele é o cliente no consumerismo. E o primeiro, que seria o gerencialismo puro ou managerialismo, tá certo? Vai ser a redução de custos, e o usuário, ele vai ser o contribuinte, tá certo? Então, nessa questão aqui, a gente vai ficar com consumerismo. Consumerismo seria essa segunda evolução dentro do gerencialismo, tá bom? Então, tem foco na qualidade, aumento da efetividade. O usuário é um cliente, tá bom? Então, era isso, né? Então, vamos agora para a última questão. Última questão. O novo gestor do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, durante seu discurso de posse, enfatizou a necessidade de adaptar e transferir os conhecimentos gerenciais desenvolvidos no setor privado para o setor público. Então a gente falou aqui, né? A gente até marquei, né? A gente vai transferir os conhecimentos da administração privada para o setor público, né? Então a questão da eficiência e tal. Com base nessa fala, conclui que o novo gestor é adepto do seguinte paradigma de administração pública: meritocracia, não, né? Burocrático, não. Nova república, oxe, que é isso? A contabilidade, não. Então nosso gabarito aqui é a nova gestão pública, ou New Public Management, tá bom? Então, importante saber que vai ter uma transferência desses conhecimentos gerenciais do setor privado para o setor público, buscando, né, eficiência, tá certo? Então, era isso, né, que eu tinha para comentar. De acordo aqui com o conteúdo programático do seu concurso, né, eu trouxe algumas questões da FGV. Então, a gente viu muito aqui de gerencialismo, de burocracia, saber as características, patrimonialista, questão do governo eletrônico, né, saber algumas informações sobre ele, os setores aqui que possui o Estado, né, núcleo estratégico, atividades exclusivas, serviços não exclusivos, produção de bens e serviços, né? Então, era isso que a gente tinha para ver nesse vídeo, tá certo? Não se esqueça aí de deixar o seu like no vídeo, deixa aí sua inscrição, se inscreve no canal, comenta a cidade que você está vendo esse vídeo, tá bom? É importante que ajuda o canal, tá bom? E era isso aí, valeu!